Olá a todos vocês, bom dia. Bom dia, muito obrigado por estarem aqui. Como vocês já sabem, a gente desenvolveu ano passado uma tradição. Então, olha, já tem um ano a tradição, daqui a pouco vai ter 100. Tem que começar em algum lugar, né? E a nossa tradição foi comemorar o Dia do Homem, Dia Internacional do Homem, delimitado pela ONU, que acontece dia 19 de novembro. A argumentação da ONU é que o homem é uma figura frágil, cujas fragilidades não são consideradas culturalmente, e que o fato da cultura não ter receptividade para as fragilidades masculinas, essa fragilidade se torna ainda mais acentuada, gerando inclusive muito risco à saúde e ao bem-estar masculino. E muito naturalmente, se nós temos um homem frágil, nós temos uma mulher sem defesa. Então, o ano passado nós tivemos uma longa apresentação, nós tivemos uma jornada de discussão sobre o tema, que se iniciou com os nossos professores, o Olímpio Brito e a Tássia Monteiro, que aqui estão hoje. Eles fizeram com a gente uma discussão da apresentação de como Freud concebia esse tema, e logo em seguida nós tivemos a discussão com pessoas da mídia, com pessoas do pensamento público, que disseram para a gente quais eram as impressões deles sobre essa visão do masculino, e a gente acabou se desenvolvendo muito naturalmente para a visão de relacionamento também. Esse ano, vocês sabem que... Vocês não sabem porque eu não falei, mas eu tive muitas perdas no meu mundo masculino. Meu padrasto morreu, meu pai morreu, e com isso eu não estava com energia suficiente para me dedicar a uma jornada sobre o homem. Mas nós já tínhamos conversado com o professor Renato Mezan, e nós não quisemos perder essa oportunidade de ouvi-lo falar. Então, nos organizamos numa data diferente, no dia 10, numa jornada um pouquinho mais curta, para ouvir o professor Mezan falar sobre virilidade e sobre, também temos essa ambição, da sua experiência clínica, da sua experiência como pessoa, sobre o que é essa construção do masculino na atualidade, como ela tem sido no decorrer do nosso desenvolvimento como humanos. Sejam, mais uma vez, muito bem-vindos. Muito obrigada. Isso não é virilidade, é velhice mesmo. Comecei bem, né? Claro. Obrigado. Bem, em primeiro lugar, obrigado a Débora, a escola, a Priscila, né, as pessoas que organizaram essa jornada, e mini-jornada, vocês, né, que, em vez de irem para o shopping saudavelmente, para o clube, sei lá o que é, no sábado de manhã, vêm ouvir psicanalistas falando sobre coisas esquisitas como virilidade e afins, né? Mas essa é um pouco a perversão da nossa tribo, né? A gente gosta de estudar, né? Então, nos tempos de espessa ignorância e mediocridade que correm, é uma boa perversão, acho uma boa coisa. Bem, então o que a Débora me pediu para abordar com vocês essa questão da virilidade, né? E a primeira coisa que me chamou a atenção foi porque virilidade e não, como seria talvez mais esperável, né, masculinidade, né? Eu fui ao dicionário, né? Então tem uma diferença sutil, talvez, né, no sentido de que, segundo os dicionários, a virilidade é alguma coisa que diz respeito ao aspecto propriamente sexual, erótico, né? E de diferença fundamental em relação à mulher. Então, um homem viril, né, é o sujeito que é forte, também pode-se dizer que é másculo, as coisas se sobrepõem, né?
mas com acentuação nessa dimensão mais de atração, ligada à manifestação do desejo, enfim, esse comportamento mais sedutor, talvez. E, por outro lado, tem uma conotação inevitável de brutalidade. O sujeito viril é exatamente aquele que não toma cuidado, não toma conhecimento das suas fragilidades, porque isso é coisa de mulher ou de maricas. Homens viris não têm fragilidades, são graníticos. E isso aparece também na conformação, muitas vezes, do corpo, do jeito musculoso, sarado, aquela coisa toda. O exagero disso, muitas vezes, indica uma pessoa que está numa linha homossexual. A gente tem visto isso muitas vezes também. E uma oposição ao que seria, no estereótipo, no imaginário, uma feminilidade. Eu não encontrei uma expressão equivalente a viril para mulher. Uma coisa interessante. Tem homens másculos ou viris. Viril vem de vir, que é o termo latino para homem no sentido de macho, da espécie, possuidor de um pênis e de conformações, etc., masculinas, portanto, alguma coisa ligada à procriação. Nós não temos em português uma palavra como tem em latim homo, ou em grego anthropos, ou em alemão Mensch, que designa o conjunto da humanidade, apesar do que pretendia a nossa folclórica ex-presidente, não existe a mulher sapiens. A mulher sapiens, se existisse, seria uma espécie diferente do homo sapiens. Então, agradecemos a intenção e tudo, mas, assim como outras É que a gente está na época da inclusão. A gente está na época da inclusão e a gente não se sente representada pelo termo homem. Bom, problema seu. Simples assim, não é? A biologia não tem muito a ver com a ideologia, e a tentativa de fazer uma ideologia só dá uma ibestereologia. Então, não tem isso. Então, como se fala em antropologia, Anthropos é o gênero humano, e se refere tanto a homens como mulheres. Mensch é a mesma coisa, você tem man para homem, Weib para mulher, e outras palavras, mas nós não temos esse termo em português. Então fala-se o homem, no sentido de ser humano, e o vir, dentro dessa tradição latina, é o homem do sexo masculino. E o feminino de vir não é vira nem nada disso, é femina. Fêmea. Masculino e feminino, macho e fêmea. Tá certo? Então, no hebraico tem isso também. Adão é o ser humano em geral, não é só o ser masculino, e tem palavras equivalentes para homem e mulher, masculino e feminino, etc. Pois bem, então, viril evoca essa dimensão que rapidamente vai deslizando para macheza, e de macheza para força. Você falou, uma coisa curiosa, o homem frágil, a mulher se sente sem proteção. Diante do quê? Bom, primeiro, diante das outras mulheres, muito mais perigosas que os homens, e diante das quais não adianta nada a possível proteção masculina. A única solução para se proteger de uma mulher é a primeira mulher ser mais esperta, ou mais venenosa, sei lá, alguma coisa assim. Mas, diante de uma desproteção, essa mulher, cujo homem, cujo companheiro, cujo parceiro fosse frágil, se encontra desprotegida diante de outro homem. Não é isso? Sim, também. Principalmente. Portanto, de ser o quê pelo outro homem? Galanteada, flertada, elogiada, bajulada? Claro que não. E sim, agredida, violentada, estuprada, espancada e por aí vai. Então, há essa conotação que é um pouco inevitável, porque é da língua. Então, o sujeito, a questão seria assim: pode-se ser viril sem ser um troglodita, por exemplo? Caberia perguntar isso. E, curiosamente, não tem uma diferença do lado feminino, do lado das palavras que designam o feminino, a mulher, etc., equivalente.
não tem uma mulher mulheresca, como tem um homem másculo. Né? Então, isso está resumido, né, numa observação sarcástica, não lembro mais de quem, um francês que dizia que havia uma grande diferença, né, entre un homme public, né, um homem público, e une femme publique, uma mulher pública, que era uma prostituta. Né? Então, essa variação de valoração, de conotação, interessa particularmente, eu acho, né, a nós analistas, não só os linguistas, mas aos analistas, porque a gente trabalha com o conteúdo latente das palavras, das ideias. Né? Então, as conotações são parte desse conteúdo latente no plano da cultura, no plano do coletivo, do imaginário, né? Que também conforma o indivíduo. Bom, então, isso como uma primeira abordagem, por onde que eu fui atrás, o que eu vou dizer lá para essa turma, né, do que é viril, o que é masculino, e comecei a refletir sobre essas distinções. Por outro lado, né, na tradição psicanalítica, a noção de masculino e feminino tem uma importância que se sabe. Vocês fizeram a jornada, né, o ano passado. Os professores devem ter se referido aos textos clássicos do Freud sobre o feminino, sobre os 3 ensaios para uma teoria da sexualidade, enfim, e outros trabalhos nos quais ele e outros analistas posteriores tentaram conceituar o que é isso. E por quê? Porque um dos pontos cardeais assim, da descoberta da psicanálise, né, da construção intelectual a que procede Freud, é a modificação muito grande da noção de sexualidade. Né? Não sei se vocês já viram, saiu recentemente, ou foi reeditado, né, um livro muito bom da Sylvia Bleichmar, não sei se está traduzido em português, chama-se Paradoxos da Sexualidade Masculina. Né? A Sylvia Bleichmar era uma das mulheres de uma tribo de psicanalistas, um clã Bleichmar, que deve ter uns 15 representantes, todos Bleichmar, todos analistas e todos ótimos. Né? É um pouco como a família Bach em música, assim, a família Marx em Groucho, Marx e tal. Então tem a Sylvia Bleichmar, Norberto Bleichmar, tem Hugo Bleichmar, um monte de gente, né, que se dedicou à psicanálise. E ela ela já faleceu, né? Uma analista que fez a sua formação em parte na Argentina, depois na França, onde ela estudou com Laplanche e foi uma das principais divulgadoras do pensamento do Laplanche na América Latina. Né? Tem várias coisas ótimas, tudo que ela escreve é muito bom, mulher inteligente, esperta pra caramba. E nesse livro sobre os paradoxos da sexualidade masculina, tem vários pontos que me pareceu útil sistematizar a partir dessa contribuição. Qual é o X do problema? Né? É o seguinte, então, antes de introduzir as correções ou críticas que a Sylvia Bleichmar faz às hipóteses clássicas da psicanálise, vale a pena resumi-las assim brevemente. Né? Primeiro ponto, né? Sexualidade não está necessariamente ligada com procriação. Isso é uma tese básica, né? Aparentemente não escutada até hoje em certos círculos do Rio de Janeiro, especialmente nas regiões da Vila Militar e adjacências, né? E agora talvez no Planalto também, e certamente não, né, para os lados lá bom, enfim, deixa para lá, né? Sexualidade não tem nada a ver, não é que não tem nada a ver, é claro que tem, que você não procria com o aparelho digestivo. Né? A procriação é parte de uma montagem biológica, né, que envolve, evidentemente, os órgãos sexuais, o sistema todo de funcionamento da biologia sexual. Mas a sexualidade humana, né, se distingue da sexualidade dos animais porque ela não é, certamente, não é exclusivamente procriativa. Né? Cachorros e cadelas não têm problemas sexuais. Né? Inclusive porque, quem tem cachorro já viu isso muitas vezes, do mesmo sexo, né? Cachorro ou cadela, montando em cima do outro animal, maior. Né? O ritmo da sexualidade é determinado pela biologia, cio. Se você é um cachorro, né, na próxima encadernação voltar como um cachorro, tenta entrar numa cadela que não está no cio. Não dá, vai levar uma mordida.
né? A mesma coisa com o gato e com um monte de outros bichos, insetos, eu sei lá, etc., que tem períodos de acasalamento determinados pela biologia, e fora disso não se acasalam, né? Bom, uma das primeiras características da hominização, e o Freud atribui isso uma espécie de antropologia imaginária, né? Não se sabe o que deu na Luzia, né? Antes dela ser quase queimada morta, né? Não queimada viva, né? Agora recentemente, mas quando seres como a Luzia desceram das árvores, né? E começaram a andar em pé, né? Os órgãos genitais apareceram, né? E ao que parece, isso teve alguma influência na transformação, né, da sexualidade humana de periódica, como é ainda entre os macacos de vários gêneros, né, os nossos primos, e outra questão que está muito em dúvida, né, junto com se a Terra se move ou não, quer dizer, tem várias... Ontem meu filho me mostrou um vídeo do Olavo de Carvalho, que é o guru do nosso novo presidente, dizendo que tudo indica que, de fato, a Terra está parada. Esse negócio de que a Terra gira em torno do Sol, os grandes absurdos, né, as grandes ilusões. Nós estamos voltando rapidamente para a Idade Média, né? Isso é essa coisa aqui. Bom, então, nós não estamos falando de astronomia hoje, ainda bem, estamos falando de psicanálise. E, nesse ponto, né, quando os hominídeos desceram das árvores, torna-se visível permanentemente a genitália. Pelo fato de nós estamos de pé, ela está na frente, né? Então, isso teria, em certa medida, contribuído para a permanência da excitação sexual, não só periodicamente, na época do cio, né, como acontece com as fêmeas de muitos animais, e sim que a sexualidade feminina fosse se aproximando do modelo da masculina. O homem não tem cio, né? Como o principal órgão sexual do homem, é o cérebro, né? Está permanentemente em funcionamento, então não tem cio. No caso da mulher havia, ou da fêmea, né? Tudo indica, ou deve ter havido períodos anteriores, em que a sexualidade se eriçava no momento apropriado para o acasalamento, e daí havia a fecundação, etc. Isso vai desaparecendo. Então, isso coloca como começo de uma aventura na qual, de certa maneira, o instinto sexual, ou o que sobrou dele, como diz o Laplanche, né, acaba sendo, na espécie humana, isso é uma característica universal, uma das coisas universais do ser humano que a psicanálise aborda nesse plano do universal, né? Todo mundo é assim, seja de que natureza, de que tribo, época, população, cor, raça, religião, crença, etc. Todo ser humano é assim. Isso é uma afirmação da psicanálise, né? Essa sexualidade foi então, né, esse instinto foi então, como diz o Laplanche e a Sylvia Bleichmann atrás dele, foi pervertido pela fantasia, pela imaginação. A sexualidade humana é essencialmente algo da ordem da representação, da simbolização, da fantasia, né? Ancorada, porque temos um corpo, né, uma determinada montagem que é o sistema sexual. Gônadas, ovários, não sei o quê, menstruação, ereção, etc., etc., né? Substância, testosterona, hormônio, nada disso é fantasia, isso existe, né? Tem uma fórmula química, né? Agora, só isso não determina de forma alguma uma sexualidade humana, né? Nisso nós somos iguais aos demais bichos que têm essas mesmas componentes, né? Coisa do olfato, por exemplo, os feromônios e por aí vai, né? Só que no funcionamento concreto da sexualidade humana, isso aparece sob mesclado, envolvido, impregnado por uma grossa camada de imaginário, fantasias, em boa parte inconscientes, e se coloca, então, um problema, como disse a Débora agora há pouco, né, coisa que é impensável em biologia animal, a construção da identidade sexual. Você falou na construção da masculinidade, né? Quer dizer, como é possível construir a masculinidade ou a feminilidade, né? Então, um primeiro ponto fundamental dos 3 ensaios, e que continua tão atual e escandaloso como quando Freud o publicou 115 anos atrás, é que a sexualidade humana se caracteriza por esse aspecto de não soldadura direta com a procriação e com a reprodução.
Primeiro ponto, né? Não estou enunciando nenhuma novidade. Segundo ponto, há um desenvolvimento, uma evolução da sexualidade, né? E nesse ponto há, segundo, né, autores como a Sylvia Bleichmann, algumas revisões a fazer no esquema clássico. Embora muito desse esquema clássico permaneça, segundo ela, ainda hoje, apesar das transformações e das mudanças históricas que a gente vem assistindo, sociais, etc. Né? Nota de rodapé, isso eu acho muito importante, né? Especialmente hoje em relação à questão das discussões de gênero, estudos de gênero, até que ponto os estudos de gênero tornam ou não obsoleta a visão psicanalítica do complexo de Édipo, ou será que é uma coisa machista dizer que tem diferença sexual, quando na verdade há vários gêneros, né? Onde é que você coloca os homossexuais? Ainda faz sentido falar, como em determinados trechos, né, dos 3 ensaios, onde aparece um Freud ao mesmo tempo revolucionário e visionário e também tributário da ciência e das ideias do seu tempo. Então, a homossexualidade é tratada sobre a rubrica da inversão sexual, né? Então, quando a Bleichmann cita um trecho lá em que ele fala da homossexualidade, e ele utiliza a palavra invertido, ela põe entre parênteses: eu faço questão de frisar que eu sinto não só mal-estar, mas até um certo pudor em dizer que uma pessoa que é homossexual é invertida, porque pressupõe a normalidade da não inversão, né? Então, ou então o objeto normalmente apto para investimento sexual. É claro que quando Freud escreve isso, ele não pode ser acusado de porco chauvinista, né, porque, pela ótima razão, naquele tempo, não é que os homossexuais daquela época fossem invertidos, né, mas é uma avaliação social histórica, né, num tempo em que as mulheres não saíam na rua sem mostrar as canelas, por exemplo, né? Não podiam tinham que usar saia comprida, anquinhas, não tinha direito de voto, não podiam ir à universidade. Então, é uma sociedade patriarcal. Tá? E ele vai ser o quê? O único cara que vive numa sociedade patriarcal e que não é patriarcal? Esperar isso diz respeito à nossa idealização da figura do Freud, né, que não apenas deve ter feito tudo o que fez, mas ainda aquilo que nós gostaríamos que ele tivesse feito, dito e sido, e não pôde fazer ser, né, pela época em que viveu. Né? Então, uma parte, né, de maneira geral, de tudo que a psicanálise diz sobre o ser humano, de maneira geral, não só sobre a sua sexualidade, mas também sobre suas paixões, enfim, suas virtudes, né, suas capacidades, etc. Eu acho útil distinguir nisso, né, 3 planos. Né? E acho conveniente falar brevemente disso, porque é através dessa distinção que eu acho que é possível responder a pergunta dos gêneros e dentro da teoria psicanalítica. Existem certas coisas no ser humano que são universais. Isso significa, o que eu acabei de dizer, são próprias da espécie. Né? A sexualidade, do jeito que eu estou descrevendo, é uma delas. Né? A necessidade de adquirir uma identidade, né, e uma visão de si mesmo que um bebê não tem. O bebê chora, faz xixi, arrota, dorme. Né? Não tem, claro que tem uma proto-mente, uma proto-psique, mas entre um bebê e um ser humano adulto, como os que estão reunidos nessa sala, tem alguma diferença. Né? Como veio surgindo essa diferença? Né? Há uma teoria do desenvolvimento implícita dentro da psicanálise, né, que tenta explicar como é que um pedaço de carne saído de uma mulher vira gente. Certo? Então, isso é um processo psicológico e social. A necessidade deste desenvolvimento é universal. Todo mundo tem que passar por isso. Né? Os diferentes momentos, etapas, etc. E no que se refere à sexualidade, nos 3 ensaios, né, Freud distingue na sua primeira versão entre uma sexualidade pré-genital, as pulsões anárquicas, né, parciais, e oral, anal, etc., e a sua unificação, ele diz, sob a égide da genitalidade na época da puberdade e da adolescência. Né? Junto com isso, diz ele, o objeto de interesse sexual, que havia sido inicialmente o próprio corpo, ou partes do próprio corpo, né, pulsões anárquicas, se satisfazem em zonas específicas do corpo. Pulsão oral na boca, né, e o exemplo que ele dá é muito legal, são os lábios que se beijam a si mesmos.
né? Eu lembro o Merleau-Ponty quando fala na fenomenologia da percepção, nas mãos que se acariciam a si mesmas, e você não pode distinguir o que é o acariciante do que é o acariciado, porque são as mesmas mãos, né? Quando você faz assim, você lava as mãos, uma coisa tão simples, escova o dente, né? Quando você escova o dente, a escova é o sujeito, o dente é o objeto. Quando você lava as mãos, cadê o sujeito e cadê o objeto? Os dois são simultaneamente sujeito e objeto. Há uma reflexividade, portanto, né? Aí, que é constitutiva dessa situação de lavar as mãos, beijar-se a si próprio, passa manteiga de cacau no frio, coisas simples assim, né? E que, no caso do ser humano, vai acabar levando ao investimento erótico do próprio corpo, né, narcísico, e da própria imagem. Tanto eu sou este no espelho, né, quanto da sua imagem, autoimagem no sentido mais amplo de quem eu sou, como eu me vejo, como os outros me veem, né. Tudo isso vai se desenvolvendo. Passar por isso é necessário, quer você seja um esquimó, alguém do tempo da Luzia, né, se já se pudesse falar em seres humanos ali, hominídeos, né, naquele momento, e, enfim, em qualquer época, civilização, cultura, etc. Isto é universal, não é histórico. Há certas coisas que não dependem da cultura. Andar sobre dois pés, né, etc. Então, o fato de sermos bípedes não tem nada a ver com cultura. Um indivíduo que fosse um quadrúpede não é um ser humano. Ou é um ser humano muito atrapalhado, né? A maioria de nós não é assim. Pois bem, dentro da organização psíquica, né, há o que não é dependente da cultura e da civilização. Minha hipótese pessoal, né? Duas coisas, pelo menos. As pulsões, 3, 4, 3,5. As pulsões, as angústias, as defesas, metade, um pouco mais ou menos, as fantasias. Né? As fantasias inconscientes, as fantasias básicas, né? A cena primitiva, não tem nada a ver com cultura. Né? A ideia de um pai e uma mãe copulando-se e me excluindo, quando eu tento dar uma representação visual disto, se eu sou um sujeito de origem, sei lá, um africano, eu vou imaginar duas pessoas negras transando. Se eu sou um esquimó, eu vou imaginar um esquimó e uma esquimó. O feminino de esquimó, pergunta para Dilma, né? Um esquimá deve ser um esquimó e uma esquimá transando dentro de um iglu. Né? Mas essa não é a essência da coisa. A essência é um ser masculino e um ser feminino unidos numa cópula agressiva, como descreveu, né, a Melanie Klein e o próprio Freud na ideia da cena primitiva, e onde o espectador, que é a criança, está do lado de fora. Né? Não importa se o olho da mãe é puxado, ou, sei lá, o pênis do pai é assim ou assado, o que importa é uma fantasia universal, que pode tomar formas, no caso visuais, né, ou que são culturais, depende de como são as pessoas daquela região. Óbvio, não. Bom, então, pulsões, né, na visão da sexualidade tem duas. Somos muito simples. Tem agressividade e sexualidade. O resto é a composição infinita, né, em diferentes proporções dessas duas tendências básicas. E pulsão não é sexuada. Pulsão é uma força que busca satisfação. Né? Então, isso significa que não tem pulsão masculina e pulsão feminina. Tem pulsão oral, anal, fálica, etc. Né? Defesas, recalque, projeção, cisão, não sei o quê. Tudo isso faz parte do equipamento psíquico do ser humano, né? Desde o tempo, sei lá, Adão e Eva, né? Caim tinha projeção, né, em ciúme, né, em relação a Abel, né? Agressividade, certo? Foi lá se queixar com a Eva, com Adão, provavelmente, deve ter levado um safanão, foi lá uma machadada, né? E matou o irmão, né? Ou seja, se você se reporta essas histórias primitivas, todas as mitologias têm isso, né? Há aí a presença justamente de amor e ódio, né, que são sentimentos, não são pulsões, e atrás delas o que as sustenta, né, do ponto de vista psicodinâmico, que é, de um lado, a sexualidade e a sua infinita variedade, e do outro lado, a agressividade, né, e a sua infinita variedade. Bom,
Defesas, então, as que estamos mencionando. Ou seja, aquilo que diz respeito, vou dizer resumidamente, né, ao inconsciente, ao funcionamento do processo primário, é, segundo a psicanálise, ou pelo menos segundo este psicanalista que vos fala, universal, indiscutivelmente, e é prova de que nós somos todos parte da mesma espécie. Depois, tem partes na personalidade psíquica, como diz o Freud, né, que dependem da história e da cultura e da civilização indiscutivelmente. Né? E são aquelas que, para se implantarem no ser humano, necessitam da cultura e do mecanismo da identificação, que é a ponte, né, pela qual conteúdos, formas, hábitos, etc., sociais se tornam psicológicos, elementos da psique. Né? Portanto, tudo aquilo que diz respeito ao ego, que é a sede das identificações, é uma cebola de identificações no nosso ego. Né? Eu sou brasileiro, psicanalista, sei lá, bigodudo, etc., etc. Cada uma dessas coisas, eu sou isto, é resultado de uma identificação. Algumas delas são identificações estruturantes, entre as quais as identificações sexuais. Eu sou homem, eu sou mulher. Isto não é um conteúdo inconsciente. Esse é o lugar do gênero. O gênero, misturando um pouco os diferentes elementos, né, o gênero diz respeito a uma atribuição social. Quem decide se é menino ou menina não é o pequeno ser humano que acaba de nascer. É a família. Você é menino, você vai brincar de carrinho. Ou você é menina e você vai brincar de boneca. O seu quarto tem cor-de-rosa, o seu quarto tem azul, etc. Na nossa civilização, grosso modo, caricaturando um pouco. Né? Então, a atribuição de gênero, inclusive na linguagem, né, eu me refiro a mim mesmo no masculino. Se fosse a Débora, estaria se referindo a ela no feminino, porque o português tem dois gêneros, justamente, né? Diferença de gênero masculino e feminino. Discordo de você em gênero, número e grau. Você está falando uma coisa que devia estar no feminino, no plural e no aumentativo, e está tudo errado, então discordo de você em gênero, número e grau. A gente fala isso. Né? O Esperanto não tem gêneros, por exemplo. Vários, o húngaro também não tem. Né? Então, todas as palavras são do mesmo gênero. Você tem que ter, então, alguma indicação de se refere ao masculino ou feminino, né? E tem lá prefixos, sufixos, acentos, enfim, cada língua resolve o problema de um jeito para indicar algo que existe na realidade e na natureza, que é a diferença entre machos e fêmeas. Né? Pode ser feito pelo uso de gênero masculino e feminino, ou tem línguas como o inglês ou o alemão, as línguas eslavas, germânicas, que tem o neutro, it. Né? Então, quando a gente aprende inglês, é uma dificuldade para entender que é homem, o menino é he, a menina é she, mas o cachorro é it. A menos que você esteja falando dele como o cachorro masculino, nesse caso é he. Né? Enfim, e a cadela feminino e assim por diante. Então, há uma parte da psique humana, e isto é, de novo, universal, né? Na tripartição em ego, superego e id, é outra coisa universal. Todo mundo tem. Quer goste, quer não goste, quer chame assim o assado. É um pouco como a história, uma boa piada judaica, que os meninos chegam para a mãe e dizem assim: mãe, por que Lokshen chama Lokshen? Lokshen é um macarrão. E a mãe diz: olha, né, isso se passa, claro, num lugar onde se fala Yiddish, né? Diz, mas Yankele, porque pensa um pouco, né? Lokshen tem gosto de Lokshen. Parece Lokshen. Vem em pacote de Lokshen. Por que não vai chamar Lokshen? Me dá uma razão contrária. Né? Então, o sujeito tem, né, todos, né, inclusive os que negam ter, têm id, ego e superego. E acabou, porque senão não seria Homo sapiens. É simples assim. Né? Tá em outra espécie. Né? ET, sei lá. Bom, então, na conformação psíquica, certos elementos são invariáveis, invariantes e universais, esses que eu acabei de mencionar. Certos outros são variáveis historicamente, socialmente. Não a existência de uma instância para abrigar as identificações. Essa é universal. O sujeito sem ego, acho que nem psicótico seria, né, de certa forma. Né? Mas um autista, sei lá, no limite extremo da humanidade, alguma coisa do gênero. Né? Mas
com essa evocação, dá para imaginar o que pode ser uma pessoa sem ego, supondo que se pudesse falar dessa maneira até de um autista, né? E depois você tem uma instância que é o superego, ou que nome tenha, né, consciência moral, etc., que inclui as normas e as proibições e o que é necessário para conter, né, os impulsos que vêm do inconsciente e sermos capazes de viver em sociedade. E apesar do calor, do cansaço, da fome, da vontade que isso acabe logo, etc., vocês todos ficados parando aqui, ouvindo o Renato falar sobre a virilidade e a sexualidade, né? Isso significa o quê? Que nós temos dentro de nós uma instância de controle, né? Se alguém daqui desejar ir embora, exceto eu, claro, né, pode se levantar aí tranquilamente, né, mas se começar a virar cadeira, etc., vai ser reprimido pelos outros, espero, né? Então, por quê? Porque tem aí uma situação de convivência social, né, que exige algum controle do possível desejo de não estar aqui, para dar um exemplo, né, ou de estar fazendo outra coisa, ou qualquer... Tá? Bom, então, no que se refere à sexualidade e à virilidade, como se distribui isto, né? A pulsão sexual é uma só, né? Sexualidade é uma pequena fórmula, né? Sexualidade tem uma, que é a sexualidade humana, não tem duas, tem uma, né? Pulsões, fantasias, objeto, enfim, tudo que o Freud descreveu sobre isso e que está nos 3 ensaios, e sobre esse ponto os 3 ensaios continuam tão atuais hoje quanto eram no dia do seu lançamento em Viena, né? E continuarão sendo, provavelmente, enquanto o ser humano for conformado desta maneira, né, e não houver uma mutação, sei lá, muito importante. Depois tem sexos. Esses têm 2, masculino e feminino, né? Sexualidade tem uma só, mas sexos tem 2. Há uma diferença anatômica de sexos, né? O aparelho reprodutor masculino é diferente do aparelho reprodutor feminino, isso não é nenhuma novidade, biologicamente, mas mais ainda do que a diferença anatômica dos sexos é a diferença psicológica dos sexos, né? A percepção dessa diferença por uma criança que de início não sabia disso, né, e que descobre que meninos e meninas têm pipis diferentes, né, e tal, e há as consequências fantasmáticas, e angustiantes e pulsionais quanto à determinação do objeto de desejo que essa descoberta da diferença anatômica tem, né, para meninos e meninas. Angústia de castração, inveja do pênis, etc., 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 né? Então, essas coisas se colocam na fronteira, né, do pulsional com o egóico, é consciente, inconsciente, não é mesmo? Por quê? Porque ver é consciente, né? Perceber, dar-se conta, não é só ver, senão cegos, surdos, né? Como é que cego faz para perceber a diferença sexual anatômica? De alguma maneira percebe, né? Senão os cegos não conseguiriam falar em nome próprio, masculino ou feminino. Coisa inconcebível e absurda, né? Muito provavelmente pelo tato, sei lá, né? De alguma maneira se dão conta. Isso tem um impacto, né? Existe gente diferente de mim. E o Freud insiste nisso, e acho que a Sylvia Bleichmann também, né, nos seus trabalhos aí reunidos nesse livro, dizendo que como é importante a distinção entre diferença e diversidade, né? O Freud usa 2 palavras, né? Quando fala da diferença anatômica, é sempre de anatomische Unterschied. Unterschied quer dizer diferença. Quando se fala de escolhas possíveis de gênero, né, ou de opções sexuais, tem mais de 2, né? Então, vários autores defendem a multiplicidade ou a diversidade de gêneros. LGBT não para de ter letras, né, nessa LGBTT, daqui a pouco vai aparecer outro, né? Então, transexuais, né, é um gênero. Homossexuais, tanto de um sexo quanto podem se considerar um gênero. Por quê? Porque a questão de gênero é uma questão de identificação. Gênero é um assunto narcísico, não tem nada a ver com pulsão, né? E eu acho que começa a se estabelecer uma distinção útil para pensar quando se tenta localizar essa questão da virilidade, porque é em torno disso que a gente está abordando, né, nessa sequência de coisas, né? Então, virilidade não tem nada a ver com pulsão,
né, dentro disso. Né? Embora se atribua no imaginário, né, ao homem viril força, não sei o quê, né, ao fazer musculação, você não se torna mais viril, você pode se tornar mais musculoso, mais sarado. Né? Mas viril, nesse sentido, seria um atributo do homem corajoso, sei lá, audaz, ousado, né? Que tem um sex appeal transbordante. Né? Na minha casa é o George Clooney, por exemplo. Né? Segundo a minha mulher, né? George Clooney, assim. Bom, eu não sei o que ela vê nele, mas enfim, não tem nem bigode. E... Mas, enfim, né? Então é o modelo do sujeito viril. O galã de cinema, tipicamente, né? Sei lá, saindo do George Clooney, mas pensando no Humphrey Bogart, né? É o tipo dos não precisa ser musculoso. Né? Você tem graus de sofisticação também. Né? Mas um camarada como o Clark Gable, por exemplo, em um certo momento incendiava corações, né? Ao mesmo tempo que tinha outras figuras mais sutis. O Humphrey Bogart, do Casablanca, é um homem tremendamente exuda, né? Transpira sex appeal. Né? Essa virilidade que atrai para ele as mulheres. Mas não é só porque ele é musculoso, aliás, está de terno quase o tempo todo, não se vê os bíceps dele, muito menos o pênis. Né? Então, o que está na expressão, no tom de voz, né, num certo ar blasé, com o qual ele é o dono do café, né, o cara que conhece a podridão ambiente, né, enfim, da situação política, etc., e humana vigente em Casablanca, é assim, vai. Então, eu estou pensando nesse tipo de coisa. Dom Quixote não é uma figura viril, comparando. Né? É o cavaleiro da triste figura. Triste figura combina mal com virilidade. Né? Hércules talvez seja um modelo. Espartacus, Zumbi dos Palmares, não sei. Né? Heróis militares. Napoleão não é exatamente uma figura viril. Pode ser um sujeito muito interessante sobre muitos aspectos. Né? Mas se alguém pensasse no modelo de virilidade, você pensa no Getúlio Vargas, por exemplo, né? Sei lá, não é por aí. Né? E não que não fosse, talvez, sei lá, um grande sedutor, um homem maravilhoso na cama, sei lá, não vai lá saber. Né? Mas não corresponde ao modelo imaginário, portanto, inteiramente psicológico, né? Tanto do lado do sujeito que pretende e se põe como viril, quanto daqueles que têm que reconhecê-lo como viril. Virilidade é um assunto de relacionamento. A Maria Rita Kell chega ao ponto, né, num trabalho dela, está num livro sobre cinema, claro que eu não vou lembrar o nome, ela diz que a masculinidade e a virilidade são construções da mulher. O que é o homem viril? Aquele que toda mulher gostaria de ter. Vago assim. Né? E, portanto, varia de mulher para mulher. E o que é a mulher feminina? Doce, não sei o que lá, né? Submissa e, ao mesmo tempo, fogosa. Né? E etc, etc. Né? É aquela que todo homem gostaria de ser. E ela cita, então, um filme chinês que se chama Madame Butterfly. Não, o filme chama Madame Butterfly, não é ópera. E se passa na ópera chinesa. Né? E é um cara, um ocidental, que vai lá e vai assistir um espetáculo de ópera chinesa em Pequim e vê uma atriz maravilhosa que representa a Madame Butterfly, né? E ela termina, então, vai ao camarim falar com a artista e descobre que a artista era um artista, né? Travestido de mulher. E aí fica muito impressionado e pergunta para o chinês, mas por que no teatro chinês, né, mulheres são representadas por homens? E a resposta do chinês é perfeita, diz assim, é porque só um homem sabe verdadeiramente o que uma mulher deve ser. Né? Então, essa é a construção da feminilidade pelo imaginário masculino. O equivalente, né, se a gente pudesse imaginar uma sociedade de Amazonas nas quais os homens fossem proibidos de atuar no teatro porque é imoral e indecente, né, são uns putos e eu sei lá o quê, só mulheres representassem papéis masculinos. Suponho que uma mulher, para representar um papel masculino, teria que ser, sei lá, mais forte, maior, não sei, enfim,
né? Mas se caracterizaria facilmente com barba, maquiagem e tal, para representar um papel masculino. Por que não? Não poderíamos imaginar muito bem isso. Durante muito tempo, né, na ópera, as vozes femininas foram, até um certo registro, né, foram atuadas por homens, né, os castrati. E depois, para poder ter vozes masculinas, aliás, vozes mais agudas, do registro soprano, mezzo-soprano, e por aí vai, se fazia isso. Mulher não podia estar no teatro, isso é uma abominação, né? Por outro lado, não tem história sem diferença de sexo, ciúme, enfim, né? Então, tem que ter homens e mulheres para fazer um conto legal. Então, precisava de vozes femininas. Qual era a solução? Castrar alguns meninos que tinham vozes particularmente bonitas, né? E os castrati eram respeitadíssimos. Ninguém achava que o cara era bicha, não sei o quê, onde é que já se viu, imagina, castrado. O cara era honradíssimo, ganhava uma nota preta, muito mais do que cantores masculinos, porque havia menos, né? E eram grandes artistas, né? Tidos por grandes artistas. O Ney Matogrosso, por exemplo, hoje em dia, que não é castrado, né? Mas representa, por exemplo, né, uma coisa desse tipo, uma voz raríssima, né, preciosa, um grande artista, e que tem essa característica, com mais 2 ou 3 aí, não são muitos no mundo, que podem chegar a esses registros tão altos de cantando, né? Então, essa característica, né, de onde no aparelho psíquico está localizada a identificação sexual, seja a dos dois, masculino e feminino, né, seja a de gênero, ambas estão localizadas no ego. E, no caso do gênero, isso é um ponto, não é, no qual talvez a teoria psicanalítica, segundo esses autores, a Silvia Bleichmann, a Cassandra Pereira França e outros aí que estão escrevendo agora, não só na Argentina, mas no Brasil e em outros lugares também, e que não querem jogar fora o bebê junto com a água do banho, reconhecem que existem mudanças históricas e sociais nas questões de relacionamento, de gênero, etc., impostas pela evolução social, né? Assim, e que dão a essas questões formas atuais, assim como, no tempo do Freud, as formas nas quais ele encontrou a problemática da sexualidade estavam encarnadas em formas históricas daquele tempo. Claro, né, o que o Freud encontrou em 1905, se ele tivesse vivido em 1305, ou entre os romanos, ou fosse muçulmano, ou esquimó, ou australiano, ou, sei lá, nagô, ele teria escrito, supondo que tivesse inventado a psicanálise nessas sociedades, teria descrito o complexo de Édipo, a maturação sexual, etc., de acordo com as formas do seu momento e do seu lugar. Não tem nada de extraordinário nisso, né?